Flamengo vence o Vasco por 1-0 no Maracanã e se coloca de vez na briga pelo título do Brasileiro, né? Embora não seja ainda a uma distância de uma rodada, mas já é uma distância pelo menos de um dígito para o Botafogo. E nós vamos falar isso em outro vídeo. Agora, sobre o jogo. O Vasco começou melhor, marcando o Flamengo em cima, mas diferentemente de outras vezes, quando algum time começa melhor, o Flamengo dessa vez conseguiu manter o controle do jogo. O que eu quero dizer com isso? O Flamengo conseguiu, mesmo o Vasco estando melhor, sofrer pouco ou apenas uma chance clara de gol, que foi um cruzamento do Payet para o Verratti, que subiu, mas ainda assim com dois jogadores próximos, e cabeceou na mão do Rossi. Mas foi ali os primeiros 15 minutos que o Vasco entrou ainda muito acelerado. E esse é um ponto, o Flamengo às vezes ainda tem uma empáfia, isso vai ter que mudar, que ele entra nos jogos achando que vai ganhar a qualquer momento. E não, tem que entrar ligado. Depois dos 15 minutos, o Flamengo ali começou, depois dos 20 minutos mais ou menos, o Flamengo começou a tomar conta do jogo, o controle de bola. Era um time que já colocava o Vasco no seu campo de defesa, e era um time que recuperava logo a bola assim que perdia, a marcação encaixou e tinha mais controle de bola. Determinado o primeiro tempo, se eu não me engano, fechou com 54% de posse de bola para o Flamengo. O Flamengo até os 15, 20 minutos ele tinha 6 chutes contra a sua meta e um chute apenas contra a meta do Vasco, mas depois disso ele conseguiu ter uma série de finalizações que ele ultrapassou a quantidade de chutes defendidos no seu gol, ou seja, a quantidade de chutes do Vasco da Gama. Então o Flamengo terminou o primeiro tempo melhor, teve chances de gol. O Fabrício Bruno, no escanteio, depois de uma cabeçada do Arrascaeta, na verdade, um lance que gerou escanteio, um cruzamento muito parecido como foi o primeiro gol, o segundo gol do Flamengo contra o Vasco no primeiro turno, que o Arrascaeta cruza para o Gerson, que ali no meio de dois zagueiros sozinho aparece e faz o gol. Foi muito parecido, só que dessa vez foi o Arrascaeta que apareceu no meio de dois zagueiros sozinho, e ele deu uma cabeçada ali não muito bem colocada, até com força, mas não muito bem colocada para tirar o goleiro. Foi a primeira grande chance, ou a mais clara chance de gol do jogo. Logo depois, o Flamengo continuou pressionando, criando volume de jogo. O Fabrício Bruno teve uma oportunidade no escanteio, como eu vinha dizendo, que o Jardim conseguiu ainda tocar na bola, bate na trave e no rebote, o Fabrício Bruno ainda tenta, e o Jardim faz uma grande defesa. O Flamengo terminou melhor o primeiro tempo, né? No segundo tempo, o Flamengo até os 15 minutos, aí se inverteu, o Flamengo até os 15 minutos foi melhor que o Vasco, embora não tenha criado uma chance claríssima de gol, mas tinha faltas ali ao redor da área, nas proximidades da grande área, e sempre ali dando aquela sensação de perigo. Mas depois dos 20 minutos, aí foi o Vasco que inverteu, criando umas 2, 3 chances em sequência, mas e ali por 7 minutos dando a impressão que realmente estava exercendo um domínio amplo, mas depois com as alterações, principalmente a entrada do Gabigol, logo em seguida no contra-ataque, o Flamengo faz valer a sua melhor qualidade técnica, e no lance de que o Gabigol ele aparece muito bem pela ponta esquerda, cruza, o zagueiro do Vasco rebate e o Gerson tem a felicidade de ter uma finalização que acaba desviando um pouco no zagueiro vascaíno e vai para o fundo da rede. Flamengo 1-0. Depois disso o Vasco tentou pressionar, ainda teve uma chance com o Jair, num descuido da defesa do Flamengo, onde teve um lateral para o Vasco, a defesa do Flamengo ficou meio ali meio que discutindo o lance anterior, e aí o Vasco se aproveitou disso, o Piton fez um cruzamento sem marcação e o Jair teve a oportunidade de subir sozinho, cabecear, passou perto, mas foi para fora. Então, depois disso também ficou aquele jogo do Flamengo segurando, tentando controlar a bola através da posse, né? Tentando controlar o jogo através da posse de bola. O Vasco rondando a área do Flamengo, mas aí já sem criar grandes chances. Bom, algumas coisas que são importantes dizer. Primeiro de tudo, eu achei muito legal, eu sou flamenguista e como eu sou do Norte, aqui existe no Norte, pelo menos no estado que eu moro e no Norte todo, uma divisão muito grande entre Flamengo e Vasco. Eu diria que 60%
da população aqui torce para o time do Flamengo e 40% ou 35% para o Vasco. É a segunda maior torcida. Então sempre teve essa rivalidade. E eu cresci vendo jogos no Maracanã pela televisão, de Flamengo e Vasco, ali aquele cenário clássico dos milhões. O Vasco, eu sei que no Rio é o Fla-Flu, que é o grande clássico, talvez, mas aqui no Norte era o grande clássico Vasco e Flamengo, né? Aquele Maracanã lotado, a torcida do Vasco, embora na maioria das vezes em menor número, mas sempre fazendo um barulho ali, a torcida que mais conseguia emparelhar ali no Maracanã com o Flamengo, diferente do Fluminense e Botafogo, que embora colocasse uma grande quantidade de torcedores, não conseguia emparelhar com o Flamengo. No Vasco, ela de uma forma ou de outra, ela se aproximava nesse sentido, né? Então era sempre considerado o clássico dos milhões, né? O Vasco também é um time muito popular no Brasil inteiro. Então ontem eu achei muito legal de ver o Maracanã com aquela atmosfera de Flamengo e Vasco. E, até para minha surpresa, eu achava que fosse ser um jogo equilibrado, mas foi um jogo realmente muito igual, muito equilibrado. O Vasco também com jogadores de qualidade, o Payet, o Verratti, né? O atacante também muito particular, muito especial, com um ótimo jogo aéreo. O Payet um ótimo articulador. Eu acho ainda que sem o preparo físico ideal, depois do primeiro tempo ele praticamente morreu. E é isso que fez valer a diferença. O Vasco não tem um banco qualificado como o do Flamengo, mas ainda assim se posicionou, continuou fazendo um jogo competitivo com o Flamengo. E para o Flamengo eu acho interessante ter um jogo assim. Eu como flamenguista, como entretenimento, como paixão, ali eu fiquei muito atento, muito tenso. Um jogo realmente que foi dureza para o Flamengo, né? O Vasco, pela primeira vez em anos, tentou se colocar como igual. Embora eu brinque que o Vasco ganhou o troféu de igual para igual, né? Mas na verdade fez um excelente jogo competitivo com o Flamengo. E um empate ou um resultado adverso, contrário, não seria nada absurdo. Mas o Flamengo, como eu disse, ele foi mais assertivo, ele conseguiu usufruir da sua melhor qualidade técnica. O Flamengo teve os méritos também, controlou boa parte do jogo e na hora que precisou, na hora que apareceu a oportunidade mais clara, muito em função da qualidade dos seus jogadores, foi lá e mandou ver, fez o gol e finalizou a partida. Agora, isso é a segunda vitória do Flamengo, 2 jogos difíceis, né, que eu imaginava que seriam jogos difíceis, Cruzeiro fora e Vasco no Maracanã, mas é um clássico. E o Flamengo ele se coloca muito forte em termos de confiança e perseguidor ao Botafogo. E tem um detalhe, o Botafogo ele tem uma tendência a tremer na hora que está sendo pressionado, que se coloca uma posição psicológica. O Botafogo é um clube que em 50 anos só ganhou um título importante e a gente sentiu como o Botafogo sente, né, na própria partida Flamengo e Botafogo no Engenhão. O Botafogo sentiu muito aquela derrota. Enfim, o Flamengo se posiciona como candidato realmente ao título, ainda está distante, mas por que não? O time ganha confiança e eu tenho a expectativa que esse time pode emendar, arrancar com uma sequência de vitórias que pode sim colocar o Flamengo na disputa efetiva pelo título e ganhar o título. Vale lembrar que em 2009, nesse mesmo período do campeonato, faltando 10 rodadas para o final, o Flamengo não estava a 9 pontos do líder, estava a 12 e foi campeão. Bom, se isso significa algo, nós vamos saber. Mas, com certeza, é uma informação que deixa uma expectativa bastante otimista para o rubro-negro. Agora, tem um jogo de quarta-feira contra o Grêmio e o Flamengo tem uma sequência dos últimos 10 jogos, 10 vitórias contra o Grêmio. O Grêmio vem numa fase ruim, o Flamengo tem que aproveitar e ganhar mais 3 pontos e seguir colocando essa pressão no Botafogo. Bom, não deixe de se inscrever no canal Flamenguista do Norte, é muito importante que se inscreva no canal. Então deixa aqui, se inscreva, né? Aperte no botão de inscreva-se, deixe o seu like para que o YouTube entenda esse vídeo como relevante e distribua para mais pessoas, é muito importante. E claro, comente, interaja, o que você achou do conteúdo, concorda, não concorda, interaja aqui nos comentários. Claro, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.